Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite da Sucesso, na pessoa do Fernando Misato. É sempre uma honra estar com vocês aqui, compartilhando sobre assuntos técnicos, e em especial esse que eu gosto muito e tenho vontade de discutir, de conversar, porque trabalhei muitos anos, trabalho ainda, com contratações, licitações e contratos. E essa medida provisória, ela chamou bastante a atenção, porque ela, de certa forma, flexibiliza muito as regras de licitação. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Meu nome é Cristina Romaniuk Fontanelli, Eu tenho parceria com a Sucesso, trabalho na Bridge1, e estamos aqui hoje trazendo um pouquinho das providências que a medida provisória está propondo para novo tipo de contratação. Agora, o porquê dessa medida provisória e o porquê desta lei? Nós sabemos que a humanidade está passando por uma crise muito severa, que é a pandemia, calamidade pública, proliferação da doença, Covid-19, que é o vírus, o coronavírus, e que tem consequências irreparáveis na maioria das vezes. Então, para que possamos sair dessa situação, ou pelo menos contemporizar, amenizar, a administração pública tem muitas obrigações e atividades, dentre as quais providenciar contratações com celeridade, que sejam se preste ao papel, que cumpram o papel de realmente atender o maior bem da vida, que é o direito à vida e à saúde, mas dentro de uma certa legalidade. Prudência, acima de tudo. Prudência é a palavra de ordem. Prudência. Por que prudência? Porque no afã de querer atender, de salvar vidas, propiciar condições em hospitais e clínicas e consultórios, pode até ser que algumas medidas, alguns passos legalmente obrigatórios e exigidos sejam relevados. E a gente sabe, a Constituição Federal, nossa Carta Magna, também prevê que a licitação, ampla concorrência é a regra. Qualquer coisa que fuja disso tem que ter bastante cuidado, bastante prudência, para que a gente não tenha problemas futuramente. Porque o fato de termos uma medida provisória que libera, que flexibiliza, que faz com que as compras sejam céleres e rápidas enfim, não quer dizer que o ordenador de despesas ou o administrador tenha um cheque em branco em mãos, absolutamente. Nós temos os nossos órgãos de controle, o Ministério Público no Brasil inteiro, e eu vou passar um materialzinho para vocês depois, vou deixar, o Fernando coloca no site, que tem alguns exemplos, isso é uma passada rápida no jornal, que tem problema, a Polícia Civil está investigando algumas aquisições com dispensa de licitação no Rio de Janeiro, Polícia Federal, Paraíba, existe a Lava Jato do coronavírus já, que é licitações superfaturadas, fora de regra, enfim. E a maioria das vezes, nem sempre, são atos de corrupção. Às vezes, é aquela ânsia de resolver o problema, de contratar com a rapidez que a situação requer, e alguns passos, algumas regras que são básicas, que podem trazer problemas futuramente, são relevadas, Mas nós temos hoje a legislação vigente para a contratação na administração pública. Temos a Lei 866, que é mais para a administração direta, fundações, autarquias. Temos a Lei das Estatais e Sociedade de Economia Mista, que é a 13.303. Temos também a Lei do Pregão. Ocorre que nenhuma dos instrumentos legais vigentes atende e contempla a necessidade atual. O principal fator, o pregão, o prazo dele, em que pese ser até menor que outras modalidades, da forma como ele está na legislação, 8 dias úteis só de publicidade é muito tempo. Existem demandas que 8 dias úteis já não pode ser que seja tarde. Então, precisava flexibilizar também o pregão. E a dispensa de licitação, tanto na 866 quanto na 13.303, ela tem lá no 24,
da 866 e 29 da 13303. Os seus incisos que falam em calamidade, emergência. Só que, na minha opinião e de outros juristas que eu acompanho, esse termo não contempla absolutamente. Por quê? Porque ambas vedam expressamente a prorrogação do contrato. Então, calamidade é previsível, 180 dias não pode ser prorrogada. Isso não existe. Claro que a vontade pessoal particular de cada um de nós é que isso acabe o quanto antes, mas nós não sabemos, tanto não sabemos que está tendo que ter uma legislação especial, e não só para isso. Quando eu falo na medida provisória em contratação, a medida provisória ela altera dispositivos da Lei 13.979 de fevereiro, para várias medidas que têm que ser tomadas com relação à pandemia. Aí a lei trata de isolamento, algumas operações que devem ser feitas ou não, mas o meu foco aqui é a contratação, por isso que eu não estou dando tanta ênfase, né, ao conteúdo total da lei. O que eu quero é alertar, e mais uma vez, palavra-chave, prudência. É a forma, o formato que essas dispensas de licitação serão instrumentalizadas, né? Então, como eu falei, nós temos a lei 866, 13303, 10520, que é a lei do pregão, e essas leis não estão revogadas, absolutamente. Mas, para contratações, observem bem, para contratações que tenham nexo com a pandemia, que precisem ser feitas para atender ditames, atender necessidades que a pandemia está trazendo, aí nós temos a 13979 com a sua medida provisória, que basicamente faz alteração nos itens de contratação. E ela serve para todos, então ela serve tanto para quem utiliza a 13303 quanto para quem utiliza a 8666. Tá? Por óbvio, né, que nem nos regulamentos internos, que a 13303 tem essa previsão. Poderia ser feito tudo, menos ultrapassar os 180 dias do inciso do artigo 29 de calamidade. Então, é a 926 que vai se aplicar. Muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma medida provisória. Mais uma vez, gente, prudência. A medida provisória tem que ter aprovação, tá, nas casas competentes para tal. E essa medida provisória, ela flexibiliza muito a forma de contratação por dispensa. Digamos que, eu não acredito que vai ocorrer, mas digamos, é uma possibilidade que a medida provisória não seja aprovada ou expire o prazo. O que vamos explicar com os procedimentos que fulcramos nela? Claro, vai ter saída jurídica, né? Imagina, é uma pandemia, é tudo muito novo, é um reaprendizado diário. Mas se a gente puder preventivamente não chegar a essa situação, se puder, se possível, porque note bem, quando eu falo em minimizar efeitos não legais, tentar fazer as coisas da forma mais transparente possível, eu não estou dizendo em não atender uma necessidade que vai salvar vidas, que vai impedir que essa proliferação aumente em prol de uma legalidade, absolutamente. A própria medida já é dita como isso. Eu só estou dando um alerta, até pela vasta experiência com órgãos de controle e tudo mais, né? Então, essa medida provisória tem lá, por exemplo, no seu artigo 4º, parágrafo 3º. Isso tudo está na lei, está na internet, não há necessidade de ficar passando para vocês, né? É só consultar, mas de qualquer forma eu a tenho que depois o Fernando passa, deixa no site gravadinho, quem quiser ver, né? Então, olha só o que diz o parágrafo 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de ser a única fornecedora do bem a ser adquirido. Então, veja bem, a empresa está com um processo de inidoneidade, está impedida de participar dos processos, o prazo é até 2 anos, entretanto pode ser prorrogado. Como assim pode ser prorrogado? Caso essa inidoneidade envolva a devolução de valores retirados indevidamente dos cofres públicos, aí o que acontece? Enquanto não for ressarcido, não vai ser liberada a sua condição de não participação em licitação.
e a suspensa é até 2 anos, até cumprir a penalidade que lhe foi imposta. Mas, para chegar nesse ponto, para você, um fornecedor, uma empresa, ter uma penalidade dessa natureza, existe um processo administrativo, com todas as fases processuais, contraditório, ampla defesa, e lá foi comprovado exaustivamente que ocorreu o dano, ocorreu a não conformidade, ou enfim. E agora eu estou tendo a permissão de contratar com o poder público, mesmo tendo isso. Olhe a flexibilização que essa medida provisória está trazendo. Ah, mas é necessário? Sim, é necessário. Porque se realmente, eu sei que não é o caso, mas digamos que inventem lá, tem uma empresa que tenha um respirador, um ventilador pulmonar, sei lá, não é minha área, mas é que é inédita e aquele respirador, aquele ventilador vai fazer com que a pessoa consiga vencer a moléstia, a doença. Mas ela é a única que tem e ela está com uma inidoneidade declarada. O que você vai... Qual é o bem mais importante aqui que está em jogo? É a vida. Tudo bem, mas vamos fundamentar então. Vamos fazer uma instrução processual robusta que mais para frente, quando houver as auditorias, a turma do compliance, os órgãos públicos fiscalizadores, que seja básico, a pessoa, não, realmente foi feito isso porque não tinha outra alternativa. E a pessoa agiu corretamente, o ordenador de despesas, o administrador público agiu corretamente, em detrimento ao maior bem a ser tutelado, que é a vida. Então, releva-se esse da legalidade. Mas veja, é uma exceção da exceção da exceção. E como tal, muita documentação para comprovar. Tá? Então isso é uma coisa assim que tem que ser muito... eu sei, os quadros estão reduzidos, o pessoal está em isolamento, mas faz. E ato contínuo, se não der para fazer antes, instrua o processo, escreve, tira fotografia, põe matéria, põe o que for necessário para que fique exaustivamente comprovado que era a única alternativa possível naquele momento.